O São Paulo Futebol Clube tem troca gigantesca agora. Temos o nome já do cara que vai bater um rolo ali na questão do Arboleda. Aliás, novas páginas da história do Arboleda para nós trocarmos uma ideia aqui hoje, hein? A preleção do Roger Machado falando sobre titularidade e reserva, o papo que ele teve com o Danielzinho, o papo que ele teve ali com o Enzo Dias, Ferreirinha, como é que foi a situação? Eu quero abordar aqui nesse momento para fazermos um vídeo super completo. Além disso, o novo São Paulo, hein? O São Paulo Futebol Clube que vê agora a situação de colocar o time reserva para jogar uma Sul-Americana. Surge joia impressionante da equipe de base e tem jogador novo na parada para nós discutirmos aqui agora. Aliás, tem técnico de rival que caiu aí, hein? Não queria falar nada não, mas vamos falar sobre Dorival também. Thiago Maia vai ser o vídeo mais completo que você vai ver por aqui. Separei 415 temas aqui, mas vou falar só uns 9, 10 aqui. Vem comigo que vai ser um vídeo muito top, então. Chega nesse like para dar essa moralzaça no vídeo, para ficarmos super bem informados nessas notícias matinais do São Paulo Futebol Clube. É o que eu quero trocar essa ideia com vocês. Então, likeão aí e venha comigo, se inscreva aí, faça parte dessa família que só cresce, porque eu faço muita questão de ter você por aqui. Essa que é a verdade. Vamos lá, então. Olha só. Primeira notícia maravilhosa, tá preparado? Já pode anotar até. O Rian Francisco treinou sem restrições. Rian Francisco, jovem prodígio, o craque, o artilheiro global da equipe de base, o cara que deixava Hendrick no chinelo, ele acaba de voltar para o time do São Paulo Futebol Clube. Treinou sem nenhum tipo de restrição e está preparado para voltar. O time do técnico Roger Machado vai abrir agora vagas ali para poder jogar, hein? O São Paulo com o início agora da Sul-Americana, o São Paulo ele vai ter vagas e mais vagas para ter um time alternativo para jogar esta competição. Então o Roger ele pode tanto fazer rodízio, como ele pode simplesmente colocar um time reserva para jogar na Sul-Americana. De qualquer maneira, Rian Francisco aparece agora no radar como um jogador que volta para o time de São Paulo para ser importantíssimo. O Rian esbarra naquela situação do André Silva, que voltou um pouquinho antes. Então o Caleri ainda é titular da posição, André Silva para jogar já quando for o time reserva e o Rian brigando posição com esses dois caras. O São Paulo tem então 3 centroavantes natos ali no plantel, coisa maravilhosa, hein? Jogadores bons de bola, um deles é um cabeceador excelente que é o Caleri, o André Silva tem que recuperar o futebol, mas já demonstrou ser muito bom de bola, e o Rian não, né? O Rian é melhor que todo mundo, o Rian ele é o extra classe, ele é o jogador prodígio, craque mesmo, que o São Paulo sabe que colocando esse aí pra jogar, esse aí é diferenciado total. Não sei se ele ganha a posição do Caleri, mas isso fica um assunto pra depois, inclusive. Olha só, antes de falar do Roger Machado, Dorival Júnior caiu no Corinthians ontem após o Corinthians perder de 1-0 pro Internacional jogando aqui em São Paulo. Então o Corinthians ele perde e o Dorival cai. O Dorival, ele declarou recentemente aí depois pros bastidores que ele vai ficar agora meio na encolha, vai ficar descansando agora, não quer pegar um novo projeto. Vamos analisar os fatos aqui. O Dorival tem agora times aí que estão técnico trocando. O São Paulo está com Roger Machado recém-contratado. Neste momento, o Dorival não quer pegar projeto nenhum. Se alguém me pergunta hoje, eu acredito plenamente que o Dorival quer voltar para o São Paulo, onde ele teve ali o carinho de torcida que ele não teve no Palmeiras, não teve no Flamengo, não teve no Corinthians. Ele tem no São Paulo, não teve no Atlético Paranaense, ele tem no São Paulo. Aqui no São Paulo, ele realmente tem o carinho do torcedor. Então ele, não de todos, tá? Pelo amor de Deus, tem cara que não gosta dele, tá tudo bem. Agora ele tem grande parte da torcida com ele. Então o Dorival ficando parado aqui agora deve ficar assistindo aos jogos do São Paulo e dando uma olhadinha no trabalho do Roger. Pelo caráter do Dorival, acho que ele nem vai torcer contra o Roger. Mas ele é o tipo de cara que sim, vai ficar de boa esperando o São Paulo Futebol Clube. Claro que pode aparecer uma proposta gigante aí de um time, sei lá, o Fluminense quer trocar, sei lá. Ele pode acabar aceitando. Agora, também pode ser que ele espere o São Paulo, é muito provável. O Roger Machado estava basicamente demitido se perdesse para o Cruzeiro em casa. O Roger acaba tendo uma vitória, que ela não foi uma vitória, aquela vitória apertada, golzinho roubado, aquela coisinha meio conturbada. Não teve nada disso. O Roger pegou o Cruzeiro em casa, mudou a tática, colocou a tática malucona, aquela tática de ataque puro. Muitas pessoas criticaram o Roger antes do jogo, quando a bola rolou, o São Paulo engoliu o Cruzeiro. Então, ainda que o São Paulo perca o próximo jogo, é claro, não pode perder agora na Sul-Americana, perde depois no Brasileirão, no sábado, né, que é Brasileirão? Isso, Sul-Americana terça, sábado Brasileirão. Se o São Paulo perde 2 jogos, o Roger volta à estaca de demissão. Agora, como teve essa vitória tão gigante no Cruzeiro,
com mudança tática. Tipo assim, do Roger não dá pra esperar nada. Essa fala não pode ser dita hoje. Hoje o Roger colocou o Arthur, colocou o Ferreirinha, colocou o Caleri, colocou o Luciano, depois ele entrou com o Cauli, sabe? Entrou com o André Silva, ele em momento algum recuou o time do São Paulo. Então, o Roger, ele teve Tolói na vitória de 4-1, teve Tolói vacilando contra o Inter naquele empate lá no Beira-Rio, mas teve o Tolói também ganhando de 4-1 do Cruzeiro contra Caio Jorge e Matheus Pereira. Então, olhar pro trabalho do Roger hoje dá pra esperar algo, né? Qualquer São Paulino hoje, goste ou não do Roger, sabe que o próximo jogo não dá pra esperar. O que você tá esperando? Eu não sei o que eu tô esperando. Pode ser goleada do São Paulo, pode ser goleada de um subtime da Sul-Americana. Então o São Paulino hoje, ele olha pro Roger com um olhar de expectativa, né? O que esperar desse time do São Paulo aí? Então a coisa deu ali um respiro pro Roger pela vitória tão gigantesca que foi diante do Cruzeiro. Portanto, a troca de técnico agora, ela passa muito, mas muito mesmo, por 2, 3 derrotas seguidas. Se for nesse chove no molha aí, empatou com o Inter lá, ganhou, goleou o Cruzeiro aqui, ele não cai, ele vai ficando. E eu tomara que ele dê certo no time de São Paulo, hein? Ele é o tipo de cara que pediu tempo pra trabalhar, pediu a confiança do torcedor, e nós estamos aqui confiando, pelo menos alguns de nós. Eu tô aqui confiando e esperando que ele dê certo. E ele deu uma preleção não, foi depois do jogo, não foi a preleção, foi depois do jogo, foi um pós-jogo dele no vestiário com os caras lá. E ele fala, chamei o Danielzinho e falei, Daniel, hoje eu vou entrar com o Bobadilha e o Marcos Antônio. E aí ele falando, ele falou todas as palavras. O Danielzinho me diz, professor, comigo não tem essa. Aí ele vira pro Enzo Dias e fala, Enzo, eu vou ter que pôr o Wendel agora. Aí o Enzo, de boa, torço pelo Wendel. Depois ele tira o Wendel e fala, Wendel, agora eu vou pôr o Enzo, que ele era o titular, tava jogando, eu vou ter que pôr ele. E o Wendel fala, professor, torço pelo Enzo. Então assim, e aí ele vira pro Ferreirinha e fala, esse é o Ferreirinha que eu conheço. Então ele tá falando ali que o jogador ele tem que ser craque sem vaidade, que isso faz um time campeão. O Roger, ele tá trazendo o São Paulo pra tentar um título. Ele não tá com o discurso derrotista, ele não tá com o discurso de que esse ano vai ser mais difícil, ano que vem vai ser pior, que o São Paulo não tem condição de ganhar agora, qualquer coisa, você considere verdade ou não, o Roger não incorporou esse discurso. O discurso do Roger é de grandeza, é um discurso de título, é um discurso que ele tá cativando e motivando os jogadores do São Paulo que podem trazer qualquer caneco. Então acho sim que o Roger tá num caminho bem bacana no São Paulo. Se ficasse de novo na mesma tática, ganhasse do Cruzeiro, com o mesmo time que entrou contra o Inter, não ia confiar em nada. Meu, é um cara que deu sorte aí, o Cruzeiro tava mal, foi muito mal contra o Inter, apesar do 1-1. Aí você põe o mesmo time contra o Cruzeiro, não importava o resultado, importava que ele não muda, é engessado, é aquele técnico turrão, sabe, que não muda. Ele mudou demais e isso pra mim trouxe ali ares de esperança. Parabéns ao Roger e parabéns ao São Paulo. E o Arboleda, ele vazou do time do São Paulo, né? O Arboleda, ele picou a mula, ele meteu o pé e foi embora pro Equador. Fiquei sabendo que o Arboleda, ele pegou e trocou o chip do celular, trocou o celular. Fiquei sabendo que o Rafinha ligou pro Arboleda e que o Arboleda não atendeu e o São Paulo preparou uma multa pra ele por ele indisciplina, por ele ir embora e tal. Aí, você pensa assim, poxa, peraí, ele brigou com o Rui Costa porque ele é banco do Tolói. Isso não é do feitio do Arboleda. O Arboleda já virou banco do Bruno Alves, que eu lembro. O Arboleda virou banco do Rafinha, que eu lembro. Ele virou banco do Diego Costa, que eu lembro. Ele virou banco do Alan Franco, que eu já falei. Ele vira banco direto no São Paulo. Teve Léo Pelé, que jogou numa época que o Arboleda jogava menos. E é um tipo de zagueiro que ele chega no São Paulo em 2018, salvo engano, 2018, né? Que vem o Petros, vem o Arboleda, vem também, acho que o Hernanes vem também. Então, naquele ano, 2017, 2018, naquele ano que ele vem pro São Paulo, de lá pra cá ele vem sendo o melhor zagueiro que o São Paulo tem. Então, tirar o Arboleda agora pra lixão, bandido, maluco, lixão, tô fora. Não é comigo, quero entender melhor o que é essa história. O São Paulo, quando foi fazer a última renovação com o Arboleda, ele teve um lance que o Arboleda devia um dinheiro no mercado, na praça, lembra disso aí? E devia pra quem? Ele devia no Mac? Ele devia no sei lá, no Café Raízes de Maria? Não era isso. Ele devia pra alguém que ninguém sabe quem é. Era pro banco? Era pra alguém. Esse alguém é o perigo. Esse alguém é o problema. Pra quem que ele devia? Né? O São Paulo pegou uma baita grana, entregou na mão dessa pessoa, essa empresa, sei lá o que era, e o São Paulo se comprometeu a pagar. Então o São Paulo Futebol Clube, para renovar com o Arboleda, ele veio com uma baita grana que o Arboleda supostamente devia no mercado. Agora, o Arboleda vai embora sem mais nem porquê. E há quem diga que ele está realmente preocupado com dívidas aqui no Brasil, vai saber pra quem ele tá devendo. E teve uns lances de justiça também, que uma galera tá colocando aí
que faz aquelas pesquisas de nome, de não sei o que, de judiciário, e que ele estaria. Eu não vou entrar nessa, não foi pesquisado aí também, que isso aí também, né? Não é pra mim também, é futebol, né? Mas ele pode estar devendo tudo, e aí na hora de confiscar bens ele pegou e falou, quer saber? Meteu o pé e foi embora. Isso pode ter acontecido, mas ainda é muito embrionário, é muito prematuro para afirmar aqui. Vamos torcer para o Arboleda realmente se dar bem na vida, eu tô torcendo, e queria que ele jogasse no São Paulo, mas enquanto ele tá aí por aí vagando, desaparecendo, fala-se numa troca com o Thiago Maia. O Thiago Maia, que é aquele volante que foi do Santos, aí Flamengo, do Flamengo foi pro Lille, do Lille pro Flamengo, Flamengo pro Inter, Inter pro Flamengo, Flamengo pro Inter, tá lá no Inter agora. É aquele volantinho que ele não parece ser um cara rápido, ele parece o cara que lança a bola, né? Então ele é um volante que tem a sua qualidade, ele é um cara que é empresariado por aquela Bertolucci Sports, do Juliano Bertolucci, que tem muito a ver com os jogadores do São Paulo. Então se pensar agora, Thiago Maia, você fala, não, São Paulo negou já, meu amigo, o cara é do Juliano Bertolucci, pra pingar no São Paulo aqui da noite pro dia, de uma maneira assim inexplicável, é 2 palitos, e não precisa nem o Arboleda bater o rolo com o Inter lá. O cara acaba o contrato agora no final do ano, de 10 jogos agora do Brasileirão, ele jogou 5. Então, 10 jogos, de 10 jogos agora, ele jogou 5. Ele nem é um cara que joga sempre. No Flamengo, uma inconstância tremenda, no Inter, uma inconstância tremenda. Ver o Thiago Maia lá é meio surpresa, né? Você olha, contra o São Paulo não jogou. Se olhar pro Inter e ver o Thiago Maia lá, fala, verdade, tem esse cara aí, né? Então não é um jogador também que é disciplinado, que taticamente, fisicamente, eu não sei nem como ele é, mas ele é o tipo de cara que normalmente você não vê em campo. Então, pra mim, o São Paulo traria um cara pro departamento médico, um cara caro, um cara problemático, que viria com um empresário que eu não confio nem pra nada. Não confiaria pra manobrar meu carro no restaurante. Sei lá, hein? Então, assim, nada contra o Juliano Bertolucci, ele faz o trampo dele, tudo dentro da regra do jogo, nada contra. Agora, que vem um monte de tralha que esse cara traz aqui pro São Paulo, vem. Então chega agora o Thiago Maia poderia vir, mas ele teria que ganhar muito pouco e o São Paulo tem um contratinho de produtividade com o cara. Agora você olha, Pablo Maia. Você tem lá o Diógenes pedindo passagem, o Negrutti também. O Danielzinho virou banco, junto com o Pablo Maia. Diógenes Negrutti, Matheus Alves, Matheus Pereira. Aí você tem titulares Bobadilha e Marcos Antônio. Onde vai pôr esse Thiago Maia aí, que mal lhe pergunte, Bertolucci, São Paulo? Não tem cabimento nenhum. Tomara que seja boato. Tomara que esse cara não venha pro São Paulo. Sinceramente, eu não sou de ir contra a contratação, não. O Arthur mesmo eu fiz aqui festa. Quando anunciaram que poderia vir, fiz festa. E veio e tá maravilhoso. Agora, volante, Thiago Maia. Se fosse o Maia, antigamente, dos Maias, Incas e Aztecas, que ninguém sabe o paradeiro dos Maias, até concordo. Agora, um Maia normal aí, não. Sem ufologia, sem nada, só um Maia, o Thiago Maia, aí não. Aí então, o São Paulo se perde demais. Trazendo um cara desse aí, fica devendo, fica faltando muita coisa, não é verdade? O Ferreirinha, ele passa no São Paulo a ser aquele grande reforço que o São Paulino tanto queria, né? O Ferreirinha é o tipo de cara que já brilhou pra caramba no São Paulo e agora ele teve o futebol dele esquecido pelo ex-técnico Hernan Crespo. Quando o Ferreirinha era preterido por Tapia, o Ferreirinha entrava em campo com aqueles 4, 5 minutos que ele tinha e ele jogava atropelando a bola, ele passava o carro na frente dos bois. Era uma coisa assim tenebrosa mesmo, até porque o Ferreirinha tava desesperado de pressa. Agora o Roger Machado coloca o Ferreirinha, não é que ele vai melhor que o Caleri, que o Luciano, ele foi melhor que o Arthur. O Arthur que veio pra mudar o São Paulo e aparentemente tá mudando mesmo, o Ferreirinha foi melhor que todo mundo. Ninguém se assemelha ao que o Ferreirinha fez em campo. Sabe, era um campo que tinha Gerson, Caio Jorge, Matheus Pereira, William, o Kaique, tinha um monte de cobrão ali do Cruzeiro. No São Paulo tinha Luciano, Caleri, Arthur, Marcos Antônio, tinha uma pá de cara bom de bola, quase craque. E o Ferreirinha brilhou mais do que todo mundo e foi maravilhoso de ver. Só que agora o São Paulo montou um esquema tático com Ferreirinha e Arthur. Como é que você desmonta esse ataque agora? Como é que você põe um time reserva e não coloca esses pontas fazendo a mesma função e característica que tem Ferreirinha e Arthur? É por isso que o Roger Machado recebe o TT, além do Luca. A dupla de pontas do São Paulo e de Roger Machado reserva deve mesmo ficar para Luca e TT.
O Lucas Moura, é claro que ele pega a vaga aí voltando pro São Paulo, ele pega a vaga inclusive do Luciano hoje, né? Ferreirinha, Arthur, Lucas Moura e Caleri com o Luciano como alternativo, o Cauli também. Então, ficaria um time sensação, né? Agora o Lucas, ele pode estar indo embora do São Paulo. Neste momento, você olha pro cenário natural ali das coisas e o TT e o Lucas, eles ganham a posição de reservas. Então o São Paulo indo jogar agora uma Sul-Americana, indo jogar onde precisa ter um centroavante de referência como é o Caleri, André Silva, Rian, tem que ter os pontas abertos como Arthur e Ferreirinha, TT e Luca, e mais o meia que hoje é o Luciano sendo o Cauli, o São Paulo monta um timaço para jogar a Sul-Americana amanhã e o São Paulo tem tudo para dar super certo, ganhar essa competição, talvez ganhar até mesmo com o time reserva. Faz sentido para você ou não faz? Para mim faz demais. Boa sorte ao São Paulo, que nosso tricolor esse ano volta com caneco apesar das dificuldades. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!